Queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente, dizer que é uma honra poder compartilhar esse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Então, em nome do DANCEP, de toda a equipe do DANCEP, queria agradecer a presença do Fran, a presença da Thaís e da Raquel. Para a gente é um orgulho e uma honra poder compartilhar esse momento com vocês. Então, pensar sobre as interfaces poéticas do presente agora é pensar como que vocês estão, dentro dos seus contextos, se organizando. De que forma que vocês estão se relacionando com tudo que vem acontecendo e, ao mesmo tempo, como que as poéticas de vocês estão se mudando, né? Se elas estão se mudando para quais direções. Então, queria agradecer e dizer que esse bate-papo vai ser super bacana para a gente e que seja um momento de muitas trocas e que a gente consiga fazer aí desses 30, 40 minutos aí uma conversa bem bacana para a gente pensar as nossas poéticas agora. Mais uma vez, muito obrigado, ok? Então, a gente começa aqui com a professora Isis e com a professora Sabrina, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo, e a gente chama para essa conversa a nossa aluna Keila, para conversar um pouquinho com a gente também. Então, uma boa conversa a todos nós. Obrigada, Fernando. Então, vamos dar início à nossa mesa, intitulada Interfaces Poéticas do Presente, Artistas e Empreendedores se Reinventando. Os participantes dessa mesa, então, são o Fernando Nascimento, que é o idealizador e coordenador do DANCEP, Thiago Fernandes está na produção, a Isis Caldas, professora do DANCEP, também mediadora da mesa, eu, Sabrina Cristina, professora do DANCEP, também mediadora dessa mesa, a Keila Larissa, que é aluna do DANCEP, Fran Mello, nosso convidado, que é diretor artístico da Companhia de Balé de Niterói, no Rio de Janeiro, Raquel Pereira, nossa outra convidada, proprietária do estúdio de dança Raquel Pereira, em Braço do Norte, em Santa Catarina, e a Thaís Fabiani, nossa terceira convidada, e ela é professora de dança em academias e escolas particulares em Curitiba e região do Paraná. Então, boa tarde a todos. A gente vai estar conversando, perguntando coisas, às vezes, pontuais para alguns de vocês, mas a maioria será aberta. Mas para a gente começar, eu queria saber um pouquinho como que está sendo viver essa nova fase para cada um de vocês, enquanto artistas, enquanto empreendedores, como que está sendo se reinventar? Quem começa? Delioma? Posso começar, enfim. Bom, só queria primeiro agradecer, muito legal o convite, eu acho que esses bate-papos sempre são muito proveitosos. Essa nova fase, a gente está se reinventando da maneira que a gente pode, na verdade. A companhia, por exemplo, a gente parou, Niterói foi uma das primeiras cidades a parar definitivamente, e eu acho que a gente passou pelo processo que todo mundo, de uma certa forma, passou. Inicialmente, a gente achou que rapidinho ia passar, então em uma semana a gente não fez nada, na semana seguinte o prefeito continuou falando que a gente estava em quarentena, então a gente disse, não, só mais essa semana, calma que já vai passar, vamos descobrir uma vacina, vamos descobrir um remédio. Até hoje não descobriram nada, mas graças a Deus, na segunda semana eu sou professor de educação física, então eu já comecei a me preocupar que os bailarinos já estavam há duas semanas sem fazer absolutamente nada, preso em casa. Eu digo, não, vamos começar a ter aula, segunda, quarta e sexta, a gente tem pianista, tem maître, e aí a gente começou a fazer aula, e aí, a partir do momento que a gente começou a fazer aula, eu acho que deu aquele gás inicial, e aí a gente se reuniu e começou a ter ideias para fazer vídeos, a dar aula online, e aí começou um monte de coisa. A companhia está dando aula às 6 horas da tarde, deu mês passado, cada dia uma aula diferente, a aula é aberta para quem quiser. A gente começou a gravar vídeos, primeiro sobre essa visão que a gente tinha da janela de casa, agora o Henrique Rodovalho está fazendo um outro vídeo para a companhia, os aspectos positivos do isolamento,
E a gente está tentando se reinventar dessa forma remota, porque a gente não pode ter contato. Infelizmente, na companhia, a gente não tem nenhum casal que more junto, então está todo mundo sozinho mesmo. E eu acho que vai demorar a passar e a gente tem que estar positivo, que isso é uma fase, mesmo demorando, a gente vai superar isso tudo e a gente tem que estar junto. A companhia ela tem um aporte muito grande em relação às escolas de dança de Niterói, então a gente se uniu às escolas, chamou todas as professoras, a gente está arrecadando doações para dar cestas básicas para os artistas e professores das escolas que estão sem trabalho. Enfim, a gente está fazendo tudo que o coração manda, que eu acho que isso é o mais importante, para que no final disso tudo a gente esteja leve e diz, foi difícil, mas a gente ajudou muita gente a passar isso de uma forma tranquila. Obrigado. Enfim, obrigada pelo convite, tá? Toda a equipe da ANCEP, Isis, né, que fez diretamente aí ao convite para mim. Um prazer aí estar ao lado de gente tão incrível que também trabalha com dança. E vamos lá. Eu tenho uma escola, né, em Braço do Norte, interior de Santa Catarina, uma cidade super pequena, mas que a gente tem uma escola há 11 anos. E também, como o Fran falou, né, que a companhia em Niterói, aqui também, Santa Catarina, foi super rápido, e Braço do Norte foi uma das primeiras cidades a ter casos, né, de Covid, porque tinha pessoas que estavam fora e vieram, e aí trouxeram o vírus, enfim. Então, teve ele em pirâmide, contando por número da população e tamanho da cidade, a gente estava no topo de contaminação, a gente teve bastante casos, foi uma cidade com bastante contaminação. Então, o prefeito também tomou logo a iniciativa, fechou tudo, né, completamente, comércio, todo mundo realmente trancado dentro de casa, foi fechado tudo. Eu também achei que no começo ia ser tranquilo, a gente, né, eu lembro daquela semana que saiu, assim, a gente deu aula na segunda-feira, eu abri a escola, e aí já estava começando alguma coisa, eu falei, não, gente, de boa, vai ter tranquilo. Gente, segunda-feira eu abri a escola normal, mas já colocando álcool gel, tudo. Na segunda noite, simplesmente tinha desabado o mundo e fecha tudo e tranca tudo. E agora? Beleza, vamos fechar a escola. A gente ia, esse ano, introduzir nas turmas aula teórica. Então, a nossa primeira possibilidade que a gente viu foi, vamos usar todo esse material teórico que a gente tem, que a gente ia começar na semana seguinte, vamos passar para os alunos. Aí finalizamos as apostilas, enviamos, como a gente mora numa cidade pequena, a gente conseguiu levar de casa em casa para todos os alunos as apostilas com material teórico de história da dança, história do balé, enfim, toda uma que a gente tinha preparado. Então, essa primeira semana, nossa primeira atitude foi enviar o material teórico junto com links de YouTube, de vídeos para acompanhar, para dar suporte com o material teórico para os alunos. E na segunda semana, a gente já introduziu as aulas online, né, por turma. Desde a segunda semana, todas as turmas têm exatamente nos mesmos dias e nos mesmos horários que eles teriam aula na escola, eles estão tendo em formato online. Né, a partir da segunda semana, a gente já introduziu cada professor na sua casa, a gente deu todo o suporte, vamos lá, vamos testar a internet, testar a câmera, testar espaço. Vamos ver, o aluno não tem barra em casa, o aluno não tem os materiais didáticos que a gente tem, mas ele tem, por uma criança, tem um bichinho de pelúcia, ela tem uma boneca, o aluno tem uma cadeira para segurar e fazer de barra, o que o aluno tem, que espaço que ele vai ter, qual é o piso que ele vai estar dançando. Então, né, pensar tudo isso e replanejar as aulas, que nem a gente falou, né, foi um trabalho 10 vezes mais trabalhoso para o professor, porque a gente tem que pensar tudo isso, além de pensar no objetivo de aula, pensar o espaço que o aluno vai estar. Só que a gente agora completou um mês, né, na quinta-feira, que a gente voltou com as aulas presenciais, né, já foi liberado aqui em Santa Catarina, liberou no final de abril, mas a gente segurou mais 2 semanas para poder realmente readaptar toda a escola. A gente teve que readaptar tudo, a entrada, marcação na sala, uso de máscara obrigatório, enfim, né, diminuir o horário de aula, porque não pode ter acúmulo de alunos, né, no mesmo ambiente, então tem que ter toda a saída de uma turma para depois ter chegada de outra,
Então, redução no horário de aula, enfim, né? Todo dentro das regras que foi imposta, né? Que foi colocado que para poder abrir teria que ser assim. E a gente teve que contar também que nem todos os alunos voltaram para presencial. Tem quem ainda não se sente seguro e está se mantendo online, e a gente tem que atender todo o público. Então, a gente está mantendo a aula presencial, está atendendo os alunos online que estão em casa. Então, a gente está tendo aí um trabalho dobrado nas turmas, né, para poder atender realmente todo mundo. Mas estamos nos reinventando, né? E eu acho que a gente aprendeu muito. Eu, particularmente, Raquel, além de, né, proprietária de escola, de a gente aí aprender muito de como fazer funcionar toda a escola, todos os professores, toda a equipe alinhada, de que maneira para poder realmente continuar um trabalho na linha que a gente, né, acredita e que enfim, e nesse novo formato. Eu, professora Raquel, a minha aula mudou completamente, e eu digo que mudou para melhor, porque a quarentena, o fato de estar distanciado, a gente teve que se descobrir de outras maneiras para poder manter o aluno presente, para poder manter o aluno atento e manter o aluno com vontade de estar fazendo aula. Então, eu trouxe um pouquinho desse mundo online, dessas estratégias de manter a atenção do aluno para presencial, e está sendo, assim, incrível o resultado, o feedback dos alunos, dos pais, de como eles estão gostando desse, mesmo tendo que é horrível ficar o tempo inteiro de máscara fazendo aula, não é confortável, não é legal, né? É sufocante para as turmas mais avançadas, que tem uma aula que é um pique maior, é muito difícil, né? Eles estarem com a máscara o tempo inteiro, mas enfim, a gente está conseguindo levar, e eu aprendi muito nisso, e a minha aula, assim, melhorou absurdamente, assim. Então, acho que a gente tem... É muito ruim, mas a gente tem que ver pelo lado positivo, e a gente com certeza vai sair disso muito melhor, muito mais forte, com as aulas e a gente, como profissional aí, muito mais capacitado. Bom, primeiramente é uma honra participar, e eu queria agradecer muito pelo convite. Eu trabalho em 3 lugares diferentes, trabalho no Sesc Portão, em Curitiba, trabalho em uma escola particular em Piraquara e em uma escola de dança aqui em Piraquara, no Paraná também. A gente primeiro trabalhou com um sistema de aceitação, porque foi muito difícil de início a gente aceitar que ia ter que trabalhar com aulas online, né? E quando a gente pensa em dança, a gente começa a refletir: poxa, mas como é que eu estou acostumado a trabalhar online, acostumado a trabalhar presencialmente, eu vou trabalhar online? Então, já foi um pequeno custo para a gente lidar com essa ideia, né? Como que vamos lidar com as correções? Como que as crianças vão entender essas correções, né? Porque o maior público de alunos que eu tenho são crianças. Então, vão de 3 até 10, 12 anos. E com os mais avançados já foi um pouquinho mais simples para lidar. Só que essa questão do afastamento, a gente acabou pensando como a gente pode aproximar os nossos alunos dos professores. Então, em todas as escolas, a gente sempre está fazendo reuniões para que todos os professores possam trazer ideias novas para modos da gente se aproximar. Porque, principalmente com o público infantil, além da criança, da gente puxar o interesse da criança, a gente tem que fazer com que os pais também se encantem pela aula e tenham interesse em participar, para que os filhos continuem fazendo, né? Então, manter o interesse e o foco dos alunos e dos pais para dentro das escolas particulares é um pouquinho mais complicado. Então, por exemplo, das 3 escolas que eu trabalho, digamos que 60% do público ainda mantém as aulas online. O restante ou não participa, ou não tem interesse ainda, ou está esperando voltar uma aula presencial, né? Porque muitos dos pais também estão trabalhando em casa. Então, alguns não têm muito tempo para auxiliar o filho e preferem esperar esse período de quarentena passar para poder ajudar as crianças, né? Então, numa dessas escolas, tem uma plataforma própria para trabalhar, que é uma atividade extracurricular de dança, onde a gente trabalha com música, com dança, com teatro. Então, os pais já estão acostumados a lidar, né? Porque já é uma rotina criada com os próprios alunos. A gente está começando a se entender com os pais, né? Porque eles demoram um pequeno tempinho, um breve tempo, né? Para aceitar, para entender a entrega de atividade, principalmente de dança, né? Dança, teatro, todas as artes. Eles entregam todas as outras atividades, mas o período de artes fica, assim, um pouquinho mais escasso, e aí a gente tem que ficar cobrando. Então, a gente está aprendendo a lidar com os pais, com a função dos pais, com o trabalho dos pais e com os alunos, principalmente na educação infantil. Os meus alunos, que são da terceira idade, principalmente no Sesc Portão,
a gente está evitando um pouquinho do desgaste, porque muitos deles nesse período já se complicam um pouquinho mais para se exercitar, porque aí não tem o auxílio de professor para correção, porque a gente está mantendo aulas gravadas. Infelizmente, a gente não consegue manter um horário online, nem nos horários onde a gente já fazia semanalmente, porque muitos estão trabalhando em casa, e aí eles acabam desanimando um pouquinho, né? Como não tem um contato com outro colega, não tem um contato com outro aluno, eles acabam ficando um pouco mais dentro deles mesmos. Então, a gente está tentando chamar a atenção para que todos voltem a se exercitar, a fazerem as atividades físicas e continuem interessados em participar, nessas 3 escolas principalmente. Mas acredito que seja um período que vai passar, né? Por mais que esteja demorando um pouquinho, e logo vai estar todo mundo junto trabalhando em sala de aula. Se me permite uma palavrinha, eu acho, olha para você ver como que é interessante, né? Do dia para a noite, a gente foi pelo mesmo fluxo de pensamento. A gente achava que em 15 dias isso estaria estabilizado, e a gente viu que em 16, 17, 18 dias isso não se estabilizou, e a gente teve que se reorganizar. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, pegando a fala de vocês 3, é que como tem familiaridades, tanto numa companhia de caráter profissional, né, num grupo que tem aí um respaldo municipal, até mesmo para a Raquel, que tem ali um empreendimento próprio, e a realidade da Thaís, como a relação de ter que se reorganizar, de ressignificar, e como essa preocupação do afeto com o estudante, com o outro, com tudo que envolve o ensino da dança e a produção em dança. Eu achei isso muito bacana, porque a gente conseguiu mostrar para a sociedade que dança ela vai muito mais do que você preparar seja os artistas ou os alunos para você se mover, mas todos os desdobramentos e o conhecimento que está embutido no pensar dança, né? Eu achei isso muito bacana. E o Fran trouxe uma coisa que eu achei bem legal, que é fazer o que o coração manda. Eu acho que nunca a gente viveu um momento que a sensibilidade fosse tão aflorada, né, gente? E a gente precisou tanto da arte para dar sentido, né? A gente precisou tanto da arte, da dança, para entender a importância que é o movimento da nossa vida. Achei muito bacana as contribuições que vocês nos trouxeram até agora. Eu vou chamar aqui agora a Keila para fazer parte desse bate-papo com a gente também, que ela é nossa estudante do DanceP, e ela pode contribuir com os nossos debates aqui. Daí, Sabrina, o Isis. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou bailarina do DanceP e, conversando com alguns outros estudantes também, a gente reuniu uma série de questões aqui. Então, a primeira pergunta que a gente separou foi: como vocês pensam as coreografias de forma que elas possam ser executadas em diferentes espaços, sem que isso atrapalhe a performance do aluno e que, ao mesmo tempo, não fuja da proposta inicial da aula de vocês? Eu vou ser muito franco, eu não faço a menor ideia. Isso é um debate que a gente está tendo gigante dentro da estrutura da companhia. Por exemplo, a última coisa que a gente fez, que ia estrear na primeira quinzena da quarentena, era a residência coreográfica, onde a gente chamou coreógrafos da cidade de Niterói para fazer trabalhos com o corpo artístico da companhia. E tem até um trabalho que se chama Balada Selfie, que era essa busca pela câmera frontal do telefone. E a gente até fez uns vídeos relacionados a isso, mas mesmo assim o Balada Selfie tem duo, que tem proximidade, aí isso está muito complicado. Eu acho que para todo mundo está um desespero gigante. Em relação às aulas, a gente vai seguir praticamente o mesmo protocolo que a Raquel já está seguindo. Eu estou num grupo que está realizando, tentando abordar os protocolos das outras companhias públicas para instituir esse protocolo sanitário aqui no Brasil, mas a regra é básica praticamente. Por exemplo, a nossa companhia tem 21 pessoas, então trabalha 6 horas por dia, o trabalho vai ser reduzido para 3 horas, e aí vai entrar 10 pessoas com lugar marcado, cada um na sua barra, distanciamento, máscara, álcool em gel do lado do seu lugar da barra, para assim que termine a barra, fazer a asepsia da barra, para que não tenha contato com o outro, usando máscara, ambiente ventilado, essa coisa toda. Mas as coreografias a gente ainda está assim num desespero, porque mesmo 10 pessoas na sala,
vai ficar muito próximo, todo mundo no centro. E aí a gente já está pensando até em ir para uma quadra quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, para dar mais distanciamento. Mas eu, sinceramente, eu acho que todo mundo está passando por isso. A gente já pensou, ok, só vai ter solos, porque a gente não tem nem casal que more junto, que possa fazer um duo, não pode ter contato físico, não pode ter aproximação. Mas, definitivamente, eu acho que agora está sendo um desafio para todo mundo se reinventar nesse momento, principalmente em relação à coreografia. Eu espero que as outras me ajudem, porque lá na companhia está bem difícil. E, Fran, como que está sendo nesse período, além dos trabalhos físicos, né, que vocês andam fazendo com os bailarinos, essa parte de processo criativo? Vocês estão ensaiando trabalhos antigos ou não? Estão refletindo a respeito desse trabalho novo, ou estão pensando em interagir com o público de outras formas? Eu acho que a gente está procurando interagir com o público de outras formas, mas, por exemplo, existe uma Márcia que se chama Gala Online Brasil, da primeira bailarina do Teatro Municipal, Márcia Jaqueline, que ela está morando em Salzburgo. E ela está fazendo essa gala e ela convidou todos os amigos que ela tinha de todas as companhias, então a Companhia de Niterói está participando. Então, Carla Moita, que fazia o solo de choros, gravou o solo, a roupa, o figurino do solo é uma camisa masculina branca, na grama da fazenda onde ela está. Ficou lindo a filmagem. Se vocês assistirem, depois da estreia, eu vou postar no Instagram da companhia. Ela na grama, só de camisa masculina, fazendo o duo inteiro com a música. Ficou maravilhoso. Então, tipo, ela, coitada, é a que mais está ensaiando em relação a isso, a esse processo. A gente também fez vários vídeos com os balés que a gente já dançou. Então, os bailarinos tinham, sei lá, olha, todo mundo gravar o Banquinho de Cariri, as 3 sequências. Aí eles gravaram em casa, mandaram para a gente tentar fazer esse encaixe com os vídeos. Mas o que a gente está buscando mais é esse feeling de percepção de cada um. A gente dá texto, dá ideias, e eles desenvolvem, criam uma coreografia própria dentro de casa. Esse com o Rodovalho está fazendo a direção. Eles gravam alguma coisa, mandam para o Rodovalho e o Rodovalho dirige. Olha, nesse ambiente não rolou, faz isso na sala. Não, está muito lento, acelera. E aí a gente está, cada um no seu espaçozinho, mas a gente está trabalhando dessa forma, que eu acho que é a melhor forma que tem atualmente. Eu acho que esse vídeo também vai ficar bem interessante. Eu vou fazer a próxima pergunta, então. Alguma de vocês quer responder? Essa que já foi feita? Quanto à questão de coreografia, como a gente é uma escola, não é uma companhia que tem, enfim, né, todo um trabalho de espetáculo que, às vezes, né, apresenta aí ao longo do ano, a nossa escola faz um espetáculo anual de encerramento. A gente tem os grupos, né, que vão para festivais, enfim, que representam a escola, mas, num geral, as turmas todas da escola apresentam num espetáculo uma vez ao ano, que é em dezembro. Né? A gente tem apresentações menores sempre, né, na cidade, enfim, em alguns lugares que a gente é convidado, mas o espetáculo da escola é um por ano. Então, a gente tinha um projeto gigante que ia ser uma mudança, assim, dar um 360 no espetáculo desse ano, na estrutura do espetáculo, que a gente teve que, né, o nosso espetáculo acontece em dezembro. Eu já cancelei o espetáculo, mesmo sem saber como vai ser daqui para frente, que eu acredito que até dezembro não normalize, né, tudo normalize, né, a gente nunca vai saber mais o que é normal, né, sempre o novo normal, mas o normalize que eu digo assim, de aglomero de pessoas, de poder realmente fazer um espetáculo com o público. A gente não sabe, né, se até dezembro vai poder, e a gente mora, aqui onde eu moro não tem teatro, então a nossa estrutura é montada num ginásio, então não tem climatização, é muito quente, então eu fico pensando no público em pleno dezembro, de máscara, um monte de gente, sim, eu tenho que pensar no bem-estar. Então, né, não adianta, liberado, foi liberado o público para, né, para ter evento. Mas aí, até onde é legal eu colocar as pessoas, então, né, a gente tem que pensar. Então, o espetáculo que tinha o tema para esse ano, a gente já adiou, né, vai ficar a princípio para 2021. Se acontecer algo, vai ser algo bem menor, mais interno, né, para que realmente a gente consiga um acúmulo de pessoas menor, caso seja liberado até lá evento. E ao longo das aulas, a questão de coreografia, de criatividade, eu sempre gostei muito de usar o improviso, de instigar os alunos a criarem com pequenas coisas. Então, enquanto eles estavam em casa, a gente fez
várias propostas, assim, né, de, o que vocês estão fazendo agora? Cria, aonde vocês estão agora? Cria alguma coisa, 2/8, 3/8, pega uma música, enfim, né, a gente foi instigando isso, mas realmente de uma forma bem interna, e agora, retornando para a sala, a gente continua algumas criações, instigando, mais nada, realmente tô que nem o Fran, tipo assim, não sei, né, a parte de criar coreografia, de mostrar o trabalho para público, para isso realmente a gente usa muito hoje de rede social, tu vai postando uma coisa aqui, tu vai postando uma coisa ali, mas realmente é tudo muito novo, né, a gente vem buscando outros canais, enfim, a gente vai buscando outras formas de mostrar o nosso trabalho, mas esse trabalho com os alunos, realmente com esse distanciamento de não poder um pegar no outro, não poder fazer um dude, não poder ter contato, isso é muito complicado, né, e dançar cada um no seu quadradinho mesmo, isso é muito difícil, mas, enfim, a gente vai se reinventando, vai criando, e se alguém tiver mais alguma resposta, pelo amor de Deus, me conta aqui. Thaís, qual foi a maior sacada que você percebeu assim, putz, isso tá dando certo, muito certo com os alunos? Uma dica, assim. Bom, inicialmente eu percebi que só criar sequências, principalmente à distância, não estava dando certo, principalmente para o público infantil. O público maior já estava dando conta, mas para o público infantil, assim, estava terrível, porque eu não conseguia dar conta de corrigir todos ao mesmo tempo. Tem turma que tem 32 alunos na mesma tela ao mesmo tempo, e aí eu não tenho tempo, tenho 50 minutos de aula, então não tinha tempo hábil para corrigir todos. Então a estratégia foi gravar a minha aula, postar no dia anterior, para os alunos já darem uma olhadinha no que ia acontecer, para no dia seguinte eles já estarem craques na coreografia. E isso foi chamando a atenção deles, porque para o público infantil, se eu chamar a atenção um pouquinho para o teórico, eles já começam a cansar mais rápido. Então, se eu já chegar com indicação de música, de coreografia, eles já ficam mais espertos e já se animam mais para participarem das aulas. Eu acho que eu gostei muito de quando a Raquel falou alguma coisa boa a gente tem que tirar de tudo isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês acham que algo desse novo formato, ele vai continuar depois da pandemia. Então, a gente sabe que a gente teve que lidar muito mais com vídeo, com lives. A tecnologia entrou, assim, junto com a dança, pra gente trabalhar com a dança de uma forma, né, que não tinha como fugir disso. Então, se vocês acham que alguma coisa, a gente aprendeu um monte com tudo isso e tem aprendido cada vez mais. Mas se vocês acham que alguma coisa vai continuar, mesmo quando a gente voltar ao outro normal que a gente vai ter, que ninguém sabe como que vai ser ainda também, né? Então, eu acho que sim, na minha opinião, sim. Principalmente assim, hoje as minhas aulas com crianças são horários separados, né? Uma turma online e uma turma presencial. As minhas turmas de adolescente para adulto acontece de forma simultânea. A gente tem um material para gravação, enfim, e ao mesmo tempo que a galera em casa está fazendo a turma na sala. Então está acontecendo de forma simultânea, até porque apesar de a gente ter uma sala enorme com muito espaço, a gente não está podendo usar todo esse espaço, a gente tem que ficar num espaço reduzido. Então é mais ou menos o espaço que a galera tem em casa também. Então a gente está acontecendo de forma simultânea. Então o que na minha opinião, assim, é uma coisa que eu acho que dá pra gente pegar isso e levar. A gente perceber que as nossas aulas, a nossa arte, enfim, todo aquilo que a gente passa em aula não precisa estar só na sala, né? Por que alguém que está lá na Bahia não pode estar ao mesmo tempo fazendo a minha aula, que os meus alunos estão dentro da sala fazendo? Pode! Então, assim, talvez se isso não tivesse acontecido, não teria aberto a visão para essa possibilidade, né? Claro que é o que eu sempre falo, eu acho que nunca nada vai ser igual ao toque, à correção presencial, ao você poder encostar no aluno, que eu acho que isso faz toda a diferença. Mas são novas possibilidades que eu acho que vão abrindo pra gente aí nessa nova forma de se encontrar e de se reinventar, além de, né, a gente poder utilizar as outras ferramentas que talvez até então a gente não tinha tempo, né, na nossa correria, e agora o tempo, apesar de que eu achar que não tem mais tempo, que pelo contrário, o trabalho está sendo muito mais, mas enfim, a gente pôde experimentar outras possibilidades,
Eu, com a quarentena, eu criei um canal no YouTube, onde eu falo de dança, onde eu falo das minhas experiências, onde eu dou dicas, enfim, a gente vai se descobrindo de outras formas. E eu acho que para aula de dança, eu acho que essa coisa do online e presencial ao mesmo tempo, eu acho que para mim é uma coisa que vai ficar e que sim, eu vou tentar manter aí implementado. Então, a Raquel falou algo que era exatamente o próximo ponto que eu queria saber. Eu ando acompanhando e vendo essas novas criações, essas novas ações que andam acontecendo. Ela criou o canal do YouTube, está tendo conversas super interessantes, inclusive dei uma olhadinha no Instagram com outras pessoas super interessantes da dança. E eu queria saber então agora do Fran, o que acabou acontecendo de diferente, né, de inusitado que você propôs para a CIA e que você acha que isso está sendo um diferencial positivo da CIA com relação a outras? Eu acho que muitas coisas a gente fez que eu acho que vai ficar, eu acho que para sempre na companhia. Por exemplo, a gente, todo sábado, a gente está postando um vídeo de um repertório antigo da companhia. Tem muita gente que não entende que a companhia, ela começou de uma forma e hoje em dia ela é outra coisa. Ela era uma companhia muito mais física, hoje em dia ela é uma companhia muito mais, poderia dizer, artística, no sentido de amadurecimento corporal. Os bailarinos, quase todos têm mais de 50 anos, ou praticamente, poderia falar que todos têm mais de 40. E aí a gente está fazendo esse TBT todo fim de semana, e no sábado seguinte a gente faz uma live com o coreógrafo dessa coreografia, que isso está sendo muito legal lá na companhia, para que ele fale do processo criativo do balé. Quer dizer, você assiste, mas você não entende o que passou na cabeça do coreógrafo para chegar àquela coreografia. Então a gente está fazendo isso, que está sendo muito legal na companhia. Uma coisa, a gente abriu uma hashtag que é CBCN Virtual, porque esses vídeos que a gente começou a gravar, nunca tinha feito antes. Isso é uma coisa também que vai ficar para sempre, eu tenho certeza, porque é uma outra maneira de chegar nas pessoas. Agora, as aulas que a gente está dando também, possivelmente, eu acho que não vai ficar todos os dias, porque também fadiga demais os bailarinos que precisam, já vão estar trabalhando na companhia durante o dia, ter aula às 6 horas, é bem complicado. Mas isso a gente vai permanecer também, porque, como a Raquel falou, a gente conseguiu atingir, por exemplo, a galera do Maranhão. Eu sou maranhense, tem um monte de gente fazendo as aulas da companhia. Como era que a gente ia conseguir isso se não fosse virtual? Trazer eles para cá, só tem a Semana de Dança do Maranhão que vai gente daqui do Rio para conseguir ensinar alguma coisa diferente para eles. E agora está muito próximo através do online. Isso eu também acho que vai ficar. E a gente está tentando também fazer a semana, a Niterói Semana de Dança online também, que vai ser para o Brasil inteiro. Eu acho que vai dar algum prêmio em dinheiro para incentivar mais, e as pessoas vão mandar vídeos e a gente vai selecionando os vídeos e a gente vai fazer no mesmo molde da Semana de Dança de Niterói que foi ano passado. Vão ser 5 dias da semana, a partir das 9 começa, e aí a gente vai fazer uma edição, vai ter uma apresentação principal e todas as coreografias seguem. A gente vai tentar fazer isso, e isso eu também acho que pode continuar, porque é uma coisa que abrange muita gente. E eu acho que esse é o propósito da gente como artística, e principalmente de alguma coisa pública, é atingir o público na maior quantidade possível. Eu acho que isso vai ficar. E é isso, eu acho que a gente vai manter muita coisa que a gente aprendeu. Agora, eu acho que todo mundo vive isso, por mais que os vídeos que a gente faça seja lindo, tenha 1000 visualizações, não é igual um aplauso no palco. Isso é que me deixa com o coração, às vezes eu fico angustiado. Tipo assim, não precisava nem ter 1000 pessoas me aplaudindo, ou aplaudindo a companhia, porque eu só dirijo, não danço. 10, só gritando, eu já ia estar assim, Jesus. Não é a mesma coisa, e eu acho que isso a gente vai ter, pelo menos este ano, aprender a lidar com isso, porque está sendo muito difícil para mim, eu acho que para todos nós artistas, não ter esse apoio físico do público, porque a gente tem através das nossas redes, mas não é a mesma coisa. A gente precisa de contato, a gente é brasileiro, a gente é latino, a gente é artista, a gente precisa disso. Nossa, e como faz falta mesmo, né, Fran? E, assim,
Nossa, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando aqui sobre isso. Acho que tem muitas coisas que surgiram com toda essa situação, né? Mas acho que muitas coisas, assim, que inclusive a gente tinha feito, assim, de perguntas. Eu e a Isis, a gente tinha conversado sobre coisas que a gente queria saber mesmo, como estava sendo, assim. Acho que, no geral, já foi respondido, né? Então, por causa do tempo, acho que já vou encerrando a mesa. Agradeço Keila pela participação também, né? Por ter reunido várias perguntas dos estudantes, passado para a gente, estar aqui representando os estudantes, não só do DANCEP, né? Mas de outras instituições, assim, também. E gostaria de chamar o Fernando, novamente, para agradecer. Isis, não sei se quer falar alguma coisa, mas... Estou feliz da conta, tá ótimo. Tudo bem. Mas é isso, a vontade que dá de ficar o dia inteiro trocando experiências, né? Porque realmente são experiências muito diferentes, né? Que nem a Raquel já voltou, como que tá sendo aqui voltar, né? No Rio ainda não voltou e tudo mais. Acho que cada lugar é tudo muito diferente, é muito legal essa troca, né? Nossa, gente, como a Sabrina falou, você é muito rico. Eu acho que uma coisa muito legal que vai ficar, Fran, Raquel e Thaís e todo mundo, é que a gente vai se conectar mais. Onde a gente podia imaginar, algum tempo atrás, que um projeto de dança de uma escola pública, como é o caso do DANCEP aqui em Curitiba, iria se conectar a uma companhia que o Fran está dirigindo lá no Rio de Janeiro, né? Estaria se conectando aqui com a Raquel, né? Como é que a gente estaria, a Thaís, que fez parte dessa história e faz parte dessa história desde a sua origem, né? Tá voltando nesse lugar, conversando com esses profissionais, né? Essa conexão entre a nossa equipe do DANCEP com os nossos estudantes. Eu acho que isso vai ficar. Essa nova forma de criar novas fisicalidades, novas conectividades, elas vão permanecer, né? E eu acho isso muito bacana. E assim como o Fran falou, a Raquel e a Thaís trouxe na sua fala, a questão do contato, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente mais vai sentir falta. E eu acho que a ausência desse contato vão fazer não só que nós, artistas, educadores, passemos a valorizar mais isso, mas eu acho que a sociedade como um todo. Eu acho que quando nós conseguimos retornar para as nossas apresentações, o aplauso, o toque, o abraço, ele vai ter um outro sabor. E esse novo sabor, eu acho que a arte é ela que vai ganhar com isso, gente. Eu acho que nesse ponto, a humanidade vai passar a olhar a produção estética de um outro lugar. E porque a gente que está conversando com as pessoas que estão presas dentro de casa hoje, né? É a gente que está com o artista com a sua generosidade, dando o seu tempo, a sua dedicação para poder se conectar ao outro. E eu acho que isso a gente não vai abrir mão mais, não. Eu acho que são novas possibilidades. Então, queria mais uma vez aí deixar esse finalzinho para as considerações finais de vocês e agradecer. Fran, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho. Raquel, obrigado por essa oportunidade de compartilhar essas experiências. E, Thaís, é um grande orgulho ter você aqui com a gente, né, compartilhando essas experiências que a gente conhece a sua história, né? A gente tive a oportunidade de trabalhar aí, ser professor da Thaís, e ver a professora Sabrina, a Isis, né, e a Keila aqui com a gente, é muito bacana. E que a gente espera que a dança produzida dentro de uma escola, seja ela pública, particular, ela possa se conectar cada vez mais com outros espaços, a gente criando um ciclo de que todo mundo se beneficie com isso. A dança produzida na escola, na academia, nas grandes companhias, nas pequenas companhias, o que é mais importante é que a gente dance juntos e juntas. Tá? Muito obrigado. Daí eu acho que a gente poderia, cada um de vocês, terminar as considerações finais e a gente encerra aí a nossa mesa. Eu só queria agradecer, Fernando, Isa, Sabrina, Keila, Thaís, Raquel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me boto à disposição, o que vocês precisarem de, sei lá, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, como representante de uma companhia oficial, podem contar comigo, podem contar comigo como pessoa física também. O que eu precisar, o que eu puder fazer para vocês, por vocês, nesse momento, em relação à dança, à arte, podem contar comigo, que eu estou super
ansioso para ajudar mais do que eu posso. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Bom, faço das palavras do Fran as minhas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando a Isis me fez o convite, né? Raquel, lá de uma escola pequena do interior, mas a gente se conhece já há bastante tempo. E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de poder participar, de poder saber que, de alguma maneira, a minha experiência, aquilo que a gente está vivendo e a forma como a gente está se redescobrindo, se refazendo, né, poder atingir e auxiliar, enfim, outras pessoas. Estou à disposição também para o que precisarem, enfim, né, de alguma coisa que esteja ao meu alcance, e o que não tiver ao meu alcance a gente vai buscar junto, a gente vai alcançar. E eu acho que a gente está aí, e eu acho que, né, como foi falado, e é muito verdade, eu acho que a gente desenvolveu e aflorou uma sensibilidade que, se alguém não tinha, aflorou. E se nesse momento não aflorou, a gente desiste da vida, porque agora foi o momento de você se descobrir ou um ser humano melhor, né? Eu acho que todo mundo vai sair disso aí realmente, né, muito mais humano, né? Um ser humano mais humano. Então, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Também queria agradecer muito. Obrigada, Fê. Obrigado, Thiago, pela produção, Keila, Sabrina, Kel, Fran, Isis. Muito obrigada pela oportunidade. Logo, logo a gente vai se encontrar novamente. Apesar da distância, estamos todos juntos, né? Nessa caminhada e nessa batalha que é a dança. E muito obrigada pela oportunidade. No que eu puder ajudar, também estou à disposição. Estamos distantes, porém juntos. Obrigada, gente. Oi, queria agradecer pelo convite, agradecer pela aula que vocês me deram. Foi muito importante estar aqui nesse momento. E agradecer pela troca mesmo, gente. Obrigada, foi um prazer conhecê-los. Gente, eu acho que eu encerro a minha fala reforçando. Eu adoro ficar fuçando, acompanhando as pessoas, e por mais que a gente tenha a questão do tempo que é precioso, essa conversa foi só uma palhinha. Mas, assim, sejam instigadores, então procurem. Vai lá no Instagram da Thaís, olha o que ela está compartilhando, dando as aulas dela, o Fran. Então, tem muita coisa legal acontecendo em vários lugares. Então, se a gente está falando tanto de ser rede, então não só recebe isso e pronto, acabou. Não, procura, vai olhar o que está acontecendo em lugares diferentes. É isso. Beijão para todo mundo. Só queria agradecer mesmo. Acho que bem isso que a Isis falou. É uma oportunidade que a gente está tendo de olhar mesmo, né? Para outros trabalhos assim, do mundo inteiro. Conhecer melhor. Poder estar fazendo outras aulas. Né? Conectando mesmo. Um mundo inteirinho, assim. Então, só queria agradecer, gente, por tudo isso. Como a Keila disse, toda essa aula, né? Então, muito obrigada, Fran. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Thaís, Isis, Fernando, Thiago pela produção, Thaís, Keila. Obrigada, gente. Gente, forte abraço para vocês e que a gente se compromete que, assim que for possível, que a gente possa fazer esse bate-papo presencialmente, onde os abraços com esses novos sabores serão experienciados por todos nós. Então, um forte abraço para vocês, sintam-se com cheiros, eu gosto muito desse termo assim, um cheiro, desse olho no olho que nutre tanta alma da gente, acontecer o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, o que a gente faz? A gente vai se conectando da forma que dá. Tá legal? Um forte abraço a vocês e até breve. Thank you.